É com imenso prazer que a gente começa a realização dessa conferência livre, que também é num dia marcante, é uma sexta-feira, né? Mas é o 25 de julho. E apesar de todas as dificuldades de se fazer uma atividade na universidade, num período de férias, né, do dia a dia acadêmico, mas a nossa categoria não está de férias. E, de algum modo, ainda que alguns não estejam aqui presentes, a gente vai repercutir nas nossas redes sociais, para que quem está também nos setores depois acompanhe a importância e a maravilha que é esse evento, porque o sindicato não pode ser somente luta por questões financeiras, né? Não pode ser somente as questões de carreira. O sindicato tem também esse papel de conscientização, e a Conferência Livre tem esse objetivo de levar propostas de políticas públicas para as mulheres, e o sindicato é também o motor dessa construção de uma sociedade melhor. Hoje é o dia 25 de julho, é o marco da resistência, né? É o Dia Nacional de Teresa de Benguela e também o Dia Internacional da Mulher Negra, né, latino-americana e caribenha. Então, a gente sabe que os nossos movimentos de luta das mulheres, e especialmente das mulheres negras, né, tem um grande papel de construir, de fato, uma reparação e bem viver para a gente minorar. Porque quando eu falo isso, a gente tem que lembrar que a gente tem uma história, né, carregada de escravidão, carregada de preconceitos, e a gente está nessa tarefa de botar fagulhas para minorar toda essa situação, porque a gente não vai conseguir aplacar em tão pouco tempo toda a dor e sofrimento das pessoas que nos antecederam, né? Então, com esse compromisso que a gente está aqui, cada vez mais fazendo essas atividades de conscientização, levando para as pessoas esse processo de se identificar dentro desse contexto todo. A gente sabe que durante um bom tempo a gente reproduz, como Lorena estava falando aqui mais cedo, a gente acaba reproduzindo comportamentos racistas por falta de conhecimento, por falta de entendimento que foi negado ao nosso próprio povo, né? Afinal de contas, a escolaridade, a educação ainda é um desafio para todas nós, mulheres, especialmente as mulheres negras, que atravessam aí uma grande dificuldade no seu processo de formação e de conseguir ocupar espaços melhores. Então, dentro desse compromisso que o Sinteste realiza essa conferência livre, com o tema Mulheres na Luta Sindical, Trabalho, Dignidade e Interseccionalidade. Eu quero agradecer a Lorena Margarida Menezes, nossa mulherista, secretária adjunta de combate ao racismo da CUT Bahia, uma parceira de luta, sindicalista também, secretária de Mulheres do Sintrafes e de formação do PT de Feira de Santana. Lorena, que é uma mulher que eu encontrei aí nos divisores aí de frontes de luta aqui em Feira de Santana, vai contribuir conosco nessa palestra. Chegue para cá, Lorena. Quero agradecer a Darte Clé Cerqueira, nossa parceira de luta, Darte Diana Forever, Darte que é hoje presidente da União Brasileira de Mulheres, da UBM, e também é diretora do Centro de Saúde, é diretora do Sintefem, porque ela é assim, ela é enfermeira e técnica de enfermagem, ela é 2. Ela é 3, ela é 4, porque ainda é mãe de Cauã, esposa de Alencar, enfim. Darte também, que é sindicalista, e vai contribuir aí no nosso debate. Chegue para cá, Darte, para fazer sua saudação no instante. Sente, Ricardo. E, especialmente, quero pedir licença, pedir a bênção a todas essas mães que estão aqui conosco. Axé, muito obrigado pelo aceite do convite. O Samba de Mães, que eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado, com a mãe Jussiara aí, que estava lutando para fazer esse sonho se tornar realidade, porque é um sonho de afirmação, né? Quando vocês se apresentam, a gente sente que é uma energia e compromisso com toda a ancestralidade, porque a gente sabe das lutas que foram, lutas para achar os espaços e lutas que ainda estão ocorrendo para poder, né, formalizar esse grupo, ter acesso às políticas públicas, e não é à toa também que vai ser feita uma conferência livre, né, também para
a gente pensar políticas públicas para as mulheres de terreiro. Então, estou acompanhando aí, sei que o Samba de Mães não é um samba somente da alegria do axé, é um samba politizado, porque sabe do compromisso que as mulheres de terreiro têm no dia a dia de fazer uma sociedade melhor. Então, parabéns ao Samba de Mães. E nesse encontro aqui com todas essas pessoas que tiveram esse compromisso nessa sexta-feira, que eu vou passar o microfone só para a Darte fazer uma saudação e depois a gente vai curtir aí a presença maravilhosa do Samba de Mães entre a gente. Por favor, Darte. Bom dia a todas e todos e todes. Como Daiana também, eu quero pedir licença, né, às mulheres negras que estão aqui, né, a essas que nos antecederam, que lutaram, e que a gente sabe o quanto ainda é difícil viver em uma sociedade que ainda é racista como a nossa, né? A gente sabe que inclusive essa pauta que é trazida aí por Daiana para essa conferência, o Sinteste, né, está de parabéns, que é trazer a pauta da luta sindical, né, o trabalho, dignidade, a interseccionalidade, que é formas de discriminação de raça, de gênero, né, de orientação sexual e que causa discriminação e desigualdade social e que a gente ainda precisa muito combater na nossa sociedade. Eu, como também sindicalista, e que estou presidente da UBM de Feira de Santana, na luta pelas mulheres de Feira de Santana, vocês podem contar comigo, com meu apoio em todas as pautas. Eu estou aqui para unir força com as mulheres feirenses para que a gente possa debater os vários temas de desigualdade contra as mulheres no nosso município. Como sindicalista também eu sei o quanto é difícil combater a desigualdade social e a discriminação, porque eu componho uma categoria que é majoritariamente feminina, que é a enfermagem, e que é composta por mulheres pretas e pardas. E como sindicalista eu recebo muitas denúncias de várias colegas por elas terem uma religião e que muitas vezes a unidade não respeita a sua religião, porque naquela sexta-feira ela tem que usar, né, o patuá dela, e muitas vezes a unidade não respeita. Mulheres que têm sua religião adventista, que não pode trabalhar no sábado e que muitas vezes é colocada na escala no sábado porque não tem sua religião respeitada, e a gente precisa combater isso também na saúde. Então, eu sei muitas vezes o que muitas passam por esses relatos das minhas colegas. Então, eu me solidarizo com todas essas pautas e muito a gente precisa ainda lutar para combater todo esse racismo, essas formas de preconceito, e vocês podem contar comigo, enquanto sindicalista, e a minha categoria também, porque a gente vai estar na luta, mulheres sindicalistas, eu e Daiana aqui forever, né, Lorena, a gente vai fazer e cumprir o nosso papel enquanto sindicalistas, defendendo as mulheres e fazendo com que esse espaço seja um espaço de voz. Então, muito obrigado, parabéns ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Caribenha, e que a gente consiga combater o racismo e o preconceito e que a nossa sociedade seja digna, justa para todos e todas. Obrigada. Obrigada, Darte. Eu vou deixar para a Lorena falar quando se apresentar e continuar a palestra, para a gente já abrir aí esse momento com nossa querida Jussiara. Se quiser fazer logo uma saudação também, Ju, falar um pouco do projeto, da proposta do Samba de Mães e chamar suas companheiras para a apresentação é bom. É bom falar do Samba de Mães em todos os lugares que a gente tiver. Isso aí. Licença e bom dia a todas. Maravilhosas, que as mulheres lindas. Para mim é um prazer rever uma colega que há
nos conhecemos no século passado, né, irmã? Então, gente, bom dia, primeiramente. É gratificante ver, né, essa representação feminina aqui da UFES. E a gente sabe como essa instituição é importante e como o papel de vocês, mulheres, faz com que ela tenha esse conhecimento, esse reconhecimento a nível nacional, internacional. Eu estudei aqui nos anos 90 e via a luta das funcionárias, e via como se dedicava, e via também as funcionárias do trabalho laboral, cuidando do banheiro, cuidando manter, né, tudo limpo, funcionando, as meninas do administrativo, até a reitoria, que na época era a professora Nancy, e a gente via como essa instituição era valorizada e continua. E, com certeza, essa valorização, esse reconhecimento, tem a marca e a força das mulheres, porque onde a mulher está presente, a coisa anda e anda com perfeição. Então, eu estou aqui representando o Samba de Mães, estou na coordenação geral. Esse grupo ele é recente, está completando 1 ano de fundado, né? Foi um momento assim difícil da gente, e a irmã Maricélia administrava um grupo, né? Grupo de mulheres de axé, grupo de WhatsApp, e nas nossas conversas surgiu uma provocação de criarmos algo bem além do grupo, de sairmos, né, dos muros dos nossos espaços sagrados, dos nossos terreiros. Então, nós resolvemos criar um coletivo de mulheres de terreiro. E, a partir daí, nós começamos a fazer encontros na casa no terreiro de Mãe Maricélia, que era o mais central que tinha. Nesses encontros, a gente começou a fazer nosso sambinha depois do nosso almoço coletivo, e desse sambinha surgiu a propósito, por que não fazermos um samba? E, a partir daí, nós criamos também o Ponto de Cultura Samba de Mães, do qual nós temos nos apresentado em vários espaços, né, mostrando a cultura das religiões de matriz africana, porque todas nós somos religiosas de matriz africana, tanto do candomblé como da umbanda. Temos mães de várias nações, nação Queto, nação Angola, nação Jeje e Nagô. Então, temos diversidade de representantes da nação de matriz africana, considerando a importância da mulher nas religiões de matriz africana. O nosso matriarcado é muito importante, porque fomos nós, nos terreiros. Terreiros, quando eu falo, são nos espaços. Né? Bom dia. Bom dia, tudo bem? A bênção, né? A bênção. E Xangô, Banixecaú, meu pai, Aieu, minha mãe, Oxum, por essa sexta-feira maravilhosa, viu? São mais de 30 anos também, né? Retinta, e ela tinha por volta dos seus 40, 50 anos. E ao lado dela tinha a irmã dela, que também era outra mulher negra retinta. Aquela situação no quarto, ao ver ela deitada na maca, amarrada e gritando por socorro, me fez arrepiar e fez a minha mãe e eu chorarmos. Porque a gente escutou um pouco sobre a história dela, de todo o cenário que estava ocorrendo ali. E ela estava sendo amarrada, gritando por socorro. E de enfermeiros só tinha enfermeiras brancas. E ninguém iria entender a dor. Ela foi abandonada por um marido. Ela teve o seu filho morto por um acidente de carro. O outro filho morto a mandos de traficantes. Ela não tinha nenhum apoio. E eu já passei por aquilo que ela passou em relação do que é se sentir presa no próprio corpo, tá paralisada, e a única coisa que você só sabe fazer é gritar. E ela, como uma mulher negra naquela situação, foi muito mais tocante. Então, só que ninguém repara nisso, né? Porque a doença psicológica está aí para todo mundo. Mas a forma como aquilo se intensifica e como aquilo estraga é muito pior para nós mulheres negras. De fato é.
E sobre o que a Camila falou, certo? É Camila o nome da senhora? Eu realmente já passei por isso também. Tenho 18 anos, estou desenvolvendo o meu primeiro projeto. Tenho um projeto cinematográfico, minha produtora artística, chamada Andarilhas, feitas por apenas mulheres. E então a gente se ingressou no meio do hip hop, cultura de rima, batalha de rima aqui em Feira de Santana. E eu sou o perfil da Andarilhas, que está fazendo essa parceria. E onde o cenário é um cenário que é patriarcal. A maioria são homens. Eu estar ali de frente na liderança, eu nunca vou esquecer o quanto foi marcante. Teve um dia que eu nunca vou esquecer aquele homem, aquelas palavras que ele disse para mim. E quando eu cheguei em casa, eu tive minha rede de apoio numa ligação. E eu só sabia gritar e chorar. Porque foi uma dor de ser mulher e não me sentir respeitada ali naquela hora. E não é só falar porque eu sou mulher e ninguém me respeita, que isso e aquilo. Na hora, quando a gente sofre qualquer discriminação, é uma dor insuportável. É uma dor que todo mundo deveria falar, mas ninguém entende. Principalmente nesses lugares, onde sim, eu sempre levei muito a sério, e principalmente para falar com outros homens em relação a isso. E graças a Deus, por mais que seja difícil, é difícil, nesse último evento que eu fiz parte, que foi meu primeiro evento, muitos deles vieram falar comigo e disseram que... E delas também, porque infelizmente as mulheres estão fugindo desse meio do hip hop. Que era para eu continuar firme, que eu não estou sozinha. Que elas se sentem representadas por mim e pelo meu projeto. Então, ter isso daqui é uma representatividade, é um lugar de fala para dizer que, por mais que naquela situação nós mulheres estamos sozinhas, a gente sabe que tem outras por trás que se representam com a gente se sente forte, guerreiras de verdade. Eu sou filha de Oxum, sou uma Aparace, sou de Oxum Apará. E realmente, muito obrigada, Lorena. Muito obrigada, Mainha, por ter essa representatividade dentro de casa. E eu só tenho a agradecer e eu peço o cuidado que vocês pensem em relação ao nosso psicológico como mulher negra. É isso. Ai, assim foi emocionante. Obrigada, Adila. Vai ficar aqui, ó, Lorena. Então é isso, né? É esses atravessamentos que fazem a história de cada uma única e que quando a gente está juntos aqui, mesmo por pouco tempo, faz uma diferença. Hoje a Seara quer falar, sim, se sentiu também tocada, né? Não queria falar, mas fale. Porque é assim mesmo, o espaço é esse. Então, princesa, eu sei bem o que é isso. Aquela menina linda que falou há pouco, que eu não gravei o nome, mas é da Camila. Desculpa, Camila. A gente também tem a formação em psicologia. Quando eu fiz, foi numa instituição privada, por conta de que ainda não tinha aqui na UFES. E eu fiz por um projeto, né, do governo do município, que financiou. Nessa instituição não se falava. Infelizmente, a psicologia, eu costumo dizer, ela é muito burguesa. E eu não abracei a psicologia 100% por conta disso, porque eu não me vi, né? Quando eu vim estudar um pouco na área no recorte racial, aí foi que eu fui apresentada, que eu vim conhecer, né, alguns escritores maravilhosos, mas no curso de psicologia não se falava na questão racial. E como a gente sabe como isso atravessa o sujeito, como o racismo atravessa o sujeito, como somos violentadas em todos os espaços, em todos os discursos, principalmente nesse país, né, conservador, patriarcal, excludente, que a mulher não tem muito espaço, principalmente a mulher preta. Então,
quando a gente veio estudar FANON, foi num curso de especialização, bem depois que eu já tinha concluído. Para eu concluir esse curso foi muito difícil, porque eu queria abordar a questão racial. E eu tive que procurar orientador em Salvador, porque a instituição não oferecia nenhum orientador. Todos os professores de psicologia diziam que não tinha profundidade sobre a questão do racismo. E a gente sabe quanto é necessário ter profissionais negros que saibam. O psicólogo negro, ele sabe as dores que atravessa aquele sujeito que ele vai escutar. Então, eu achei fundamental essa proposta, acho válida. A gente faz, eu não abracei completamente a área da psicologia, mas a gente presta serviço voluntário. Então, eu estou atualmente, já tem desde a pandemia, que eu presto serviço à FADFAL, Associação de Pessoas Portadoras de Anemia Falciforme. Então, quando tem lutados, quando tem alguma questão que precisa de apoio, o Fabrício me solicita. E também a gente está prestando serviço a uma associação, que, por incrível que pareça, são de associação cristã, mas a gente procura fazer esse serviço de forma profissional, porque é em uma área que a gente sabe, como o subúrbio, né, na Jussara, como o subúrbio é desassistido, como a população do subúrbio é a nossa população, é o povo preto que está lá, embora eles sejam de um segmento religioso, né, do qual não é, né, da nossa identidade, não profere a nossa identidade, mas a gente acolhe todas as queixas, né, e a gente procura fazer um serviço, né, no mínimo, de acolhimento a esse sujeito. Então, reforçando, eu acho importante, sim, essa assistência psicológica para voltado para o nosso recorte racial, e que o psicólogo realmente tenha conhecimento. Porque na formação, na academia, a gente sabe que não tem, né? Eu não sei aqui se já tem alguma disciplina que se debruça, mas quando eu fiz o curso, não chegava nem perto. E olha que eu nem vou relatar o que eu passei por lá, por eu levantar essa bandeira, viu? Que é história, mas fica para outra época. É importantíssimo, então. Então, temos essas 3 propostas, e pelas explanações de vocês, né, com certeza estão aprovadíssimas, né, que é a criação do espaço educativo, próximas feiras livres para que as mulheres trabalhadoras possam deixar seus filhos em segurança, seus filhos de 0 a 6 anos, oferta de habilitação para mulheres negras cadastradas no CadÚnico e atendimento especializado para mulheres negras, atendimentos psicológicos com recorte racial, né? Aí a gente faz o texto que a nossa proposta é intensificar esse olhar para essa especialidade. Então, vamos levantar a mão aí para fazer só esse registro da aprovação, né, das propostas. Bora. Camila está organizando aí, Camila. Junta aí para a gente fazer esse registro. Mágico. Pronto. Você quer que a gente vá também? Então, venha Lorena. Então, vamos fortalecidas nesse processo, e também quero encaminhar aqui, para defender essas propostas,
nós vamos encaminhar o nome de 2 delegadas, não é isso? Temos... Quero saber se vocês... a gente tem pela lista aqui 53 participantes. Então, a gente quer colocar aqui o nome de 2 mulheres delegadas que se proporam a ser delegadas, que é Daiana Alcântara e Lorena Margarida. E a gente precisa de 2 suplentes. Então, pode ser Gisele e a outra que queria? Camila. Camila de quê? Pronto. Fica... Como é o nome? É a Vaísa. Alvaísa. Pronto. Vocês ficam como suplentes e Daiana e Lorena como delegadas. Todos aprovam? Fechado, então. Então, graças a Deus, nossa conferência foi muito produtiva. E aí, a partir de agora, a gente vai defender essas propostas aqui na Nacional. Não é isso, mulheres delegadas eleitas? Parabéns. Então, gente, a atividade encerrada com sucesso. Meu muito, muito obrigada a cada uma que veio aqui nessa manhã. Só agradecer mesmo pela disponibilidade. Samba de mães que samba na nossa vida, nos nossos caminhos, que seja sempre firme nesse propósito, né? Que é fortalecer mesmo a nossa cultura de matriz africana no nosso município. Vocês contam aí também com a gente para fazer firmeza nos outros processos aí, que eu sei que a gente precisa ver um espaço, né? Que a gente tem aquela proposta com os deputados, 2026 vem aí, né? Então a gente tem que cobrar aí dos nossos representantes políticos para, de fato, fazer o espaço como é a proposição aí para fortalecer a cultura de matriz africana no nosso município. Então, muito, muito obrigada a todos e todas, Lorena. E uma boa sexta. Agora é sextou. Dia 27, domingo, mais outra conferência, viu? E outra. Na casa de Mãe Sui tem feijoada de Ogum, viu? Que é meu orixá. Eu sou de Ogum Coxum. Importante e bonita a nossa cultura e desmistificando o racismo religioso que assola o nosso país, né? Reforçado pelo racismo institucional, que, como a irmã estava falando há pouco, existe o preconceito, a discriminação, quando alguma de nós estamos usando algum símbolo que representa a nossa religiosidade. Então, nosso objetivo com o coletivo, com o samba, é mostrar como nossa religião é rica, bonita e deve ser respeitada por todos. Nós não queremos ser tolerados, nós queremos ser respeitadas. Então, sem delongas, vamos lá começar nosso sambinha para esquentar, pedindo a espiritualidade, né? Caminhos abertos. Bom dia. Bom dia. Foi agora que eu cheguei, dona. Foi agora que eu cheguei, dona. Cheguei agora. Foi agora que eu cheguei, dona. Foi agora que eu cheguei, dona. Cheguei agora. Foi agora que eu cheguei, dona. Cheguei agora. Foi agora que eu cheguei, dona. Foi agora que eu cheguei, dona. Cheguei agora. Foi agora que eu cheguei, dona.
cheguei, dona. Foi agora que eu cheguei, dona. Foi agora que eu cheguei, dona. Cheguei agora, dona. Foi agora que eu cheguei, dona. Cheguei agora. Foi agora que eu cheguei, dona. Foi agora que eu cheguei. Eu vim aqui para sambar, que eu sou o sambador. Vamos beber e comer, vamos beber e comer o samba de manhã até morrer. Eu vim aqui para sambar, para cantar, que eu sou o tocador. Vamos beber e comer, vamos beber e comer o samba de manhã até morrer. Eu vim aqui para sambar, que eu sou um sambador. Vamos beber e comer, vamos beber e comer o samba de manhã até morrer. Para cantar, que eu sou um sambador. Vamos beber e comer, vamos beber e comer o samba de manhã até morrer. Subir, vai parar, parou. No tempo que eu tinha meu dinheiro, tinha os meus companheiros, tinha tudo ao meu lado. E hoje meu dinheiro se acabou, meus amigos foi-se embora, até o amor me deixou. Chora, viola, chora, chora meu tonador. Chora, viola, chora a saudade de um grande amor. No tempo que eu tinha meu dinheiro, tinha os meus companheiros, tinha tudo ao meu lado. E hoje meu dinheiro se acabou, meus amigos foram-se embora, até o amor me deixou. Chora, viola, chora, chora meu grande amor. Chora, viola, chora, chora meu grande amor. No tempo que eu tinha meu dinheiro, tinha os meus companheiros, tinha tudo ao meu lado. E hoje meu dinheiro se acabou, meus amigos foram-se embora, até o amor me deixou. Chora, viola, chora, chora meu grande amor. Pedi pra parar, parou. Chama o bombeiro que isso aqui vai pegar fogo. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Chama o bombeiro que isso aqui vai pegar fogo. Vai pegar, ou vai pegar. Chama o bombeiro que isso aqui vai pegar fogo. Ou vai pegar, ou vai pegar. Vai pegar, vai pegar fogo, vai pegar. Chama o bombeiro que isso aqui vai pegar fogo. Vai pegar, vai pegar. Oh, 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 maçapê, oh, maçapê, oh, maçapê, oh, maçapê. Oh, 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 maçapê, oh, maçapê, oh, maçapê.
massapê, ô massapê. Ô massapê, ô massapê, ô massapê, ô massapê. Ô não venha não, não venha não, não venha não, que esse samba de pau não venha não. Eu vou sim, que esse samba de mãe dá pra mim. Não venha não, não venha não, não venha não, que esse samba de pau não venha não. Eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim, que esse samba de mãe dá pra mim. Não venha não, não venha não, não venha não, que esse samba de pau não venha não. Eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim, que esse samba de pau dá pra mim. Não venha não, não venha não, não venha não, que esse samba de pau não venha não. Parou? Obrigado. Gente, que energia maravilhosa. Suou, né, Lorena? Não pode vir uma... necessária. Num sextou desse. Lorena cansou. Ai, valeu a pena. Começamos, reenergizadas. Corre da água, mulher, que a mulher vai faltar voz aqui para fazer a palestra. Corre, Mari. Só corre. Lorena veio aqui com a mãe e a filha. Então, a gente tem aqui, nesse auditório, Mari vai pegar também. Nesse auditório aqui, a gente tem a presença maravilhosa, né, de Lorena, sua mãe e sua filha. São gerações aqui, nesse momento de auditório, né? Aqui, a véia sambadora, Lorena e a filha Ádila. Cadê Ádila? Aqui, Ádila. Aqui também com a gente, que representa também a juventude já, né, seguindo os passos de militância e sendo orientada para fazer a diferença, né, nos nossos espaços de luta. Eu vi a Ádila numa apresentação escolar, fiquei apaixonada, nem sabia que era filha de Lorena. Aí quando a Lorena falou toda, é minha cria. Aí eu falei, muito bom, isso é muito bom. Então, a gente agora, depois da apresentação maravilhosa do Samba de Mães, abre a nossa palestra, né, com o tema Mulheres na Luta Sindical, Trabalho, Dignidade e Interseccionalidade. Faz parte desse momento preparatório para a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. E, como eu falei, no Brasil, esse ano vai acontecer várias conferências. No ano que vem também tem a Conferência do Mundo do Trabalho. É importante para a gente que é do movimento sindical. Mas essa conferência, essa 5ª Conferência de Políticas para as Mulheres, tem um significado muito importante para todas nós mulheres. Então, daqui também a gente vai tirar 3 propostas para a gente levar. Então, faz parte da organização desse momento também a retirada de delegadas. E o que a gente quer é levar ao máximo representações sindicais, representações de mulheres progressistas para construir uma sociedade melhor. Então, como eu falei, também vai ter também uma conferência livre. Que dia é, mãe? Aproveite e convide aqui, porque a gente tem que ficar se convidando umas pelas outras para fortalecer. Diga aí um pouco dessa conferência também. Então, gente, domingo nós faremos a conferência de Mulheres de Terreiro, que vai acontecer lá no Ilê, Axé, Onira, na Pedra Ferrada, Caldeirão. Vai estar saindo um ônibus às 8 horas, do lado do Terminal Central. A nossa conferência vai durar o dia todo. Vamos iniciar com o café da manhã ancestral. Depois teremos o ciclo de palestra. Meio-dia teremos o almoço, que será servida a feijoada de Ogum. E, para encerrar, teremos o Samba de Mães, junto com a acarajé e o abará de Oiá. Então, contamos com a
participação de todas. Vamos divulgar, estamos já divulgando no Instagram do Samba de Mãe, também nos grupos. Então, a irmã Dayana vai certamente colocar no grupo, né, da UFES. Contamos com a presença de todos, nos ajudem a divulgar, né, para que a gente possa. Vocês vão ter o prazer de conhecer um terreiro, né, na zona rural. Vai ser um dia prazeroso, de muito conhecimento e interação. Então, contamos com a presença de todas e todos. E levem a família. Muito bem, é porque a gente tem que se fortalecer, tem que convidar umas às outras para que a gente tenha o máximo de mulheres delegadas nesses espaços. Então, com a palavra agora, a nossa querida Lorena Margarida Menezes, para falar um pouco sobre essa temática. Bom dia a todas, todos e todes, né? Plateias genuinamente femininas e mulheres pretas. Gostaria de pedir a bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, Mucuyu, Colofé e Mutumbá. Eu, como boa filha de Albace, é o seguinte, eu estou bem contemplada, né, de estar aqui hoje, nessa manhã, né, num dia tão emblemático, como a Dayana falou, né, que além de ser dia 25 de julho, é o dia também municipal criado pelo nosso presidente dos rodoviários. Né, eu, como mulher rodoviária, estou sempre contemplada, e ainda também, né, Dia das Mulheres Negras, Latinas e Afro-Caribenha, né, então estou sempre bastante contemplada nesse dia tão emblemático, e justamente para falar desse tema que muito é a minha cara, né? Porque quando a gente fala dessa palavra tão grande, que é a interseccionalidade, a gente não tem dimensão do que seja, né? Mas ela veio justamente para a gente, nós mulheres, não só mulheres negras, né? Mas todas as pessoas que são oprimidas em um espaço, entendeu? E poder reivindicar os seus direitos e sua dignidade, né? Porque, segundo Marx, né, que foi o grande construtor da pirâmide, onde é que a gente está nessa pirâmide? Por mais que a gente esteja lá sustentando a pirâmide, mas nós, mulheres pretas, nós estamos andando lá embaixo, no lugar mais invisível que existe nessa pirâmide. Então, assim, eu, como uma mulher negra, nesse espaço sindical, para mim foi tão... Não vou dizer nem a palavra difícil de estar, de permanecer na luta. Estou no meu segundo mandato como dirigente sindical, em um sindicato que é predominantemente masculino, onde o falocentrismo grita dentro desses espaços. Entendeu? E eu, por ser uma mulher preta, de axé, e ainda gorda, quebrando todos os padrões de beleza, né? Que além de que ser branca, tem que ter padrão, né? Tem que ter um corpo escultural, né? E muitas vezes nesses espaços eu me senti violada de todas as maneiras. Está entendendo? Sofri racismo religioso por eu ser uma mulher de matriz africana, pasme, né? Numa instituição sindical. E ainda, vou dizer, misoginia, porque eu fiquei solteira durante 3 anos. Então, qualquer coisa que eu viesse a falar era falta de macho. Que nós, mulheres, principalmente pretas, nós somos dadas como mulheres raivosas. Quando a gente tende a falar, a nos expressar, a reivindicar nossos direitos e querer ocupar nossos espaços. Né? Que isso é dignidade. Né? Isso não é... Isso, a gente não tem... Minha filha, ela sempre tem essa anamnese, que ela fala, por quê? Por mais que a gente tenha essa veia de ativismo, de militância, mas em pleno século XXI, a gente ainda tem que estar em alguns espaços reivindicando coisa que tinha que ser dada a nós por direito. Tu está entendendo essa anamnese que a gente está fazendo agora? E minha filha sempre faz essa analogia, que isso é tão assim absurdo, que está na Constituição. E mesmo assim, nós, como mulheres negras, nós somos invisíveis perante a sociedade, em todo e qualquer espaço. Ainda sendo de mulheres de religião de matriz africana, pior ainda, principalmente nessa cidade que é tão colonizadora quanto Feira de Santana. Está entendendo? E eu sei que vocês sabem o que eu estou falando. Que muitas de nós, eu nunca fiz isso, ensinei os meus a não fazer isso. Minha mãe também me ensinou a não fazer isso. Que eu sempre
demonstrei, sempre tive orgulho de dizer, eu sou uma mulher preta de religião de matriz africana. Foi a primeira religião que foi me apresentada. Mas aqui em Feira de Santana, muitas vezes, a gente tinha que mentir ou esconder, não que fosse o meu caso. Mas acho que muitas de vocês, né, não é nem vergonha, é medo. Hoje, pois é, hoje mais não, a gente não tem que fazer isso. Hoje eu não escondo mais porque, na verdade, minha família quase toda é. Então, quando eu fiz feita, quando eu saí para ir trabalhar, eu ouvi muitas críticas. É doida, está doente. Porque, quando, às vezes, meu filho caía, eu tinha que abaixar para poder. E uma vez também, uma pessoa me salvou dentro do ônibus. Que foi a sua mãe. Quando uma pessoa me levantou contra mim e disse, está repreendido. Eu estava recente dentro do candomblé. Tinha acabado de sair, estava indo para casa. Tinha ido resolver um negócio no meu trabalho. E eu não podia ficar sem ir lá para dar satisfação. Quando eu entrei no ônibus, uma evangélica foi para mim e disse assim, está repreendido. Sua mãe estava no ônibus. E todo dia eu agradeço a Deus e olhar por ter encontrado uma pessoa do axé para me defender. E Joiá, filha de Joiá também. E pegou e falou com ela que ela procurasse olhar para dentro dela primeiro antes de julgar as pessoas. E realmente, naquele momento ali, eu me senti forte. Olha como é a rede de apoio. Chega a me Tinha uma arrepio. mulher do meu lado, e a maioria das mulheres que estavam sentadas também foi do meu lado, porque me conhecia, sabe de onde eu vim, sabe da minha língua. Então, para mim foi gratificante. E até hoje, eu tenho isso dentro de mim, eu agradeço a Deus e a cigana por ter me defendido como filha. Não como uma conhecida, nem como uma amiga, mas sim como filha. E até hoje eu recebo tolerância religiosa dentro do meu trabalho. Mas não por isso, no lado de trabalhar e gritar para mim que eu sou guerreira. E de ser de axé, que é mais importante. Porque isso, o Estado é laico, a gente tem direito de cultuar nossos ancestrais, nossa religião, seja ela qual for. Isso é íntimo de cada um, não cabe o outro a julgar. E eu sofri, então isso também é uma coisa que a gente fica gritando. Então você já sabe, né, que minha veia de militância vem de mãe, de geração, e eu espero que os filhos dos meus filhos sejam assim como eu, né? Porque a gente não pode deixar. Se hoje nós estamos aqui, porque antecederam, né, antes da gente, pessoas. Como isso agora que vocês estão fazendo, para mim eu acho tão maravilhoso, eu chego a me arrepio. De vocês terem construído esse coletivo dentro de Feira de Santana de mulheres de axé, independente qual seja a Umbanda, Candomblé, qual seja a nação. Está entendendo? Isso é ancestral, isso é uma forma de a gente manter viva a nossa fé. Está entendendo? Então, assim, eu estou bastante honrosa e eu acho que a gente não tem que se calar. A gente tem que permanecer numa rede de apoio. Isso foi uma rede de apoio que minha mãe acabou de fazer com você. Isso que eu mais Dayana, a gente sempre faz, assim, nós duas nos identificamos muito, porque nós duas somos mulheres de sindicatos, mulheres pretas, onde o falocentrismo sempre grita. E a gente fala assim, ó, independente da nossa central, que ainda tem isso, viu, gente, dentro dos espaços de poder, né? Porque, assim, quando a mulher é dirigente como Daiane, porque ela ainda é a presidente, acho que ela ainda tem mais autonomia. Eu sou apenas uma diretora, dentro de um sindicato que os espaços são ocupados genuinamente mais por homens. Mulheres até apenas para cumprir cota, que eu acho isso um absurdo. Até quando a gente vai estar nos espaços de poder em política só para estar lá cumprindo cotas? É só para vocês terem uma dimensão como são as coisas. E a gente falou, a gente não vai soltar mais uma mão uma da outra. Se puder contar comigo, conte. E porque nós somos mulheres sindicalistas, pretas, mães e ativistas, né? E eu me digo que eu sou mulherista porque minha luta não é só de classe e gênero também, e classe. Porque não basta só ser uma mulher, eu sou uma mulher preta. Está entendendo? Porque ainda tem isso. Por aí eu ser mulher preta, onde é que estão as mulheres pretas? Porque já tem a dificuldade de você ser mulher. Isso é a interseccionalidade. Porque não basta você ser mulher, você ainda tem que ser mulher preta, querendo ocupar um espaço, querendo subir um degrau a mais naquela pirâmide que você está mais do que invisível. Está entendendo? Porque nós somos a maioria, estatisticamente. As mulheres são cerca de 56,8% na sociedade, no Brasil, né? Mas aonde que está? Nós estamos ocupando os principais cargos?
Teve uma mulher à presidência, mas era branca. Salvador, por exemplo, é a cidade mais preta fora de África. Mas a gente já viu alguém estando ocupando lá até a prefeitura, uma mulher preta, sendo mulher ainda preta? Não. É absurdo, sempre brancos. Feira de Santana eu nem falo, né? Que é a cidade colonizadora. Ó, gente, eu não vou me alongar, porque eu queria falar tanta coisa, porque esse tema é tão... tão minha cara, falar sobre os espaços da interseccionalidade dentro dos espaços de poder, para a gente poder reivindicar nossos direitos. Isso agora que a gente está fazendo, isso é tão maravilhoso, né? Poder ouvir a voz. A gente poderia estar fazendo isso para além da conferência, né? Dentro do coletivo, nos escutar nossas dores, nossos anseios, né? Porque isso é tão bom, mas eu não vou me alongar muito e eu vou terminar com uma frase para a gente refletir, de uma escritora feminista, mulherista, que eu gosto muito, que é Bell Hooks. Eu quero que vocês reflitam em cima dessa frase. Enquanto as mulheres usarem o poder de classe e de raça para dominar as outras mulheres, sororidade feminista não poderá existir por completo. Só reflitam essa frase e a gente levar para o nosso dia a dia. E a gente nunca pode deixar baixar a cabeça. Vou repetir. Enquanto mulheres usarem o poder de classe e de raça para dominar outras mulheres, a sororidade feminista não poderá existir por completo. Está entendendo? Porque ainda tem isso, né? Porque não basta ser mulher, ainda tem mulheres que não entendem e quer ter essa disputa dentro dos espaços. Eu não me vejo. Minha amiga Léa Vaísa, ela sabe disso. Quando a gente começou a militar junto dentro do sindicato, eu falei, Alva, ou a gente se une para a gente derrubar esse falocentrismo aqui dentro desse sindicato, ou a gente vai ser apenas mais uma só para cumprir. Eu não quero isso, para cumprir cotas e fazer foto para sindicato. Eu quero ser atuante. E a gente sempre é assim, não existe rivalidade feminina. E a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Nossos inimigos são os outros, principalmente nossas mulheres negras. Nossos, se for inimigo, né? Que eles que são inimigos da gente. A gente está querendo apenas reivindicar o que é de fato de direito e reparação histórica, que é nossos espaços e nossos direitos. Muito obrigada por você estar me ouvindo. E é isso. Como disse Lorena, de fato, desde que a gente se conheceu, a gente resolveu romper com qualquer possibilidade de disputa, né? Lorena, como ela está aqui representando, ela, os rodoviários, as mulheres pretas, tantas outras representações dentro da gente que a gente vai quando leva, é também de uma outra central, que é a Central Única dos Trabalhadores, está aqui, CUT. E eu sou CTBista, né, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. E aí a gente foi construindo atividades juntas, mas sempre com esse compromisso de fazer a luta sindical se respeitando, contribuindo uma com a outra, porque realmente é como ela está chamando a atenção. Infelizmente, a gente muitas vezes é educada para competir, né, enquanto mulheres, o tempo todo, para se firmar, competir, se firmar, competir. E aí a gente acaba perdendo a oportunidade de construir realmente essa rede de solidariedade que faz a diferença, como houve aqui o seu relato. Então, é necessário que a gente tenha esse olhar. Mas, infelizmente, também a gente precisa ser o tempo todo treinada para a guerra. Porque, às vezes, a gente não quer estar nesse papel de disputa ferrenha, mas se a gente não se posicionar, né, Lorena, a gente acaba tendo dificuldades de realmente fazer aquilo valer, e a luta sindical tem essa exigência nossa de ser, muitas vezes, apelidadas de raivosa. Eu passei também por isso aqui, na universidade, eu já estou na presidência desse sindicato há 4 gestões como presidente. Não é fácil fazer sucessor, porque quando você ocupa, você tem tanto desafio. E, incrivelmente, a nossa categoria aqui é, em maioria, mulheres. E, muitas vezes, a gente é atacada nesse lugar aqui por sermos mulheres também, liderando. E, assim, apesar de, muitas vezes, a gente pensar que não é, há, sim, um racismo também aqui nesta universidade, há, sim, também
essa tentativa de me colocar num lugar de agressividade, porque eu sou uma mulher preta líder sindical. No início, eu achava que era só porque eu era mulher e estava ali muito ousada. E eu fui criada para ser realmente ousada. Mas depois você começa a entender que você pode ter a formação que tiver. Eu fiz o meu mestrado, eu tive de fazer o mestrado na UNEB. Você pode ter a forma que você tiver ali, mas porque você ousa falar, ousa enfrentar, ousa colocar a sua opinião, você vai ser a preta raivosa. Então, que seja, porque agora a gente vai ganhando independência, vai militando com outras pessoas, vai ganhando confiança, e a gente precisa mesmo que pese esses títulos, dizer, eu estou aqui, eu sei o que eu estou fazendo, porque a gente é testado o tempo todo, né, para fazer. E aqui na universidade, apesar de ser um espaço de educação superior, ela é extremamente violenta com aquelas pessoas que ousam ter uma opinião diferente do coletivo. Então, a gente é bombardeado, e eu, especialmente como mulher, hoje sinto muito isso, o bombardeio da necessidade de você acertar o tempo todo, porque se você não acerta de acordo com aquilo que as pessoas querem, você vai carregar um grande fardo de culpa por estar assumindo esse lugar. Então, é junto com vocês que a gente vai se fortalecendo, é com Lorena, é com todas que vêm, que abraça, que a gente se fortalece. E tem Camila aí, que rompe também, hoje aqui, um espaço, né, que é o espaço estudantil, mas é uma militante mulher também que tem buscado fazer a diferença aqui nessa universidade. Então, faça aí sua fala, Lorena, desculpa, Camila, que é muito importante. Bom dia, eu sou Camila, sou estudante aqui da UFES em Psicologia, conheço a grande maioria de vocês, os encontros da vida. A temática da mesa me toca em muitos lugares, porque eu pesquiso sobre interseccionalidade nessa universidade como bolsista. E interseccionalidade, basicamente, é entender que todas nós somos atravessadas por muitos marcadores. Eu, por exemplo, sou uma mulher negra, sou uma mulher bissexual, sou uma mulher que veio de um interior muito pequenininho, então, para mim, foi muito assustador vir para a Feira de Santana e ter que lidar com violências que não eram de conhecimento meu. E sou uma mulher que constrói movimento estudantil. E o movimento estudantil da UFES é um movimento estudantil muito agressivo com mulheres. Então, por exemplo, os ataques que Dayana sofreu não foi a primeira mulher. Foi só mais uma que entrou na história e que foi titulada como agressiva, raivosa, como traidora, sendo que nós estamos lutando por pautas que são sobre as mulheres, que são sobre a classe trabalhadora. Então, falar sobre interseccionalidade é enxergar os corpos das mulheres para além do gênero mulher, mas de entender todas essas encruzilhadas, que é o que Carla Cotirene fala, da vida, que nos atravessam. Então, é muito importante espaços como esses, seja com todas as cadeiras lotadas ou não, mas sobre nós nos ouvirmos, nos organizarmos e disputarmos essa conferência, porque a gente sabe que não é de interesse das mulheres brancas que a gente esteja lá. E tem pautas que são sobre a gente e que carregam a nossa história, a cor da nossa pele. Então, eu estou muito feliz em vê-las. Todos os encontros são sempre especiais e que eu me solidarizo muito com a luta. Tenho tentado somar a partir da minha disponibilidade, porque quando a gente é mulher negra, a gente tem que dar conta de muita coisa. Mas que estou muito feliz em vê-las e que me solidarizo e me coloco também na construção. Muito bom, muito bom. Essa diferença que a gente tem buscado fazer. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer para a Lorena? Para a Lorena aqui, gente? Quer fazer alguma fala? Pronto.
Bem, Camila, como de axé e uma boa filha de Obá, nunca me deixei baixar para a cabeça para homem nenhum. E nem também para mulher que queira também me desvalidar. Eu sou uma pessoa bem, assim, eu sou bem explosiva, não vou mentir. Eu não levo para casa, não. Se for para resolver, eu resolvo ali na hora. Se for para tirar... Eu tenho isso na cabeça, Virginia, que eu seja violenta, não. Se for para tirar sangue, eu vou tirar sangue ali na hora. Tá entendendo? Depois, eu vou ficar linda e maravilhosa, porque eu já resolvi o problema. Eu não deixo nada para depois, não. Eu enfrento mesmo. Nunca baixei minha cabeça para ninguém, não. Resolvo ali, boto o dedo na cara, se for te dizer, pode ser quem for. Falou, me escuta 300 vezes. Sempre fui assim. Minha mãe é assim, eu acho que eu sou pior do que ela, ou ela é pior que eu, não sei. Mas é filho de peixe, peixinho é. Então, assim, eu fui ensinada a não baixar a cabeça para ninguém. E também ensinei aos meus a mesma coisa. Está entendendo? Todo esse enfrentamento. Eu vou fazer um resumo rapidinho. Minha filha foi iniciada com 12 anos, a Adila ia fazer 12 anos. Aí as pessoas iam estudavam, pais, na casa do pai, em um colégio adventista, sabe? Mas a coordenadora era uma pessoa bastante, vou dizer, centrada, né, conhecedora, né? A gente conversou com ela, que a Adila precisava cumprir alguns resguardos, que era usar a gente fez um chapeuzinho de tricô, ninguém podia botar a mão na cabeça dela, esse tipo de coisas que quem é feita sabe, né? E assim mesmo estava sendo respeitado. Mas por ser um colégio religioso, o menino achou que xingando ela de Exu, ele achou que era xingamento, né? Que para a gente é um elogio, né? A gente que é de matriz africana, cheia de Exu, é um tombamento. Aí ele chegou, chamou ela de Exu. Aí ela pegou simplesmente falou que ele abençoe e ilumine seus caminhos. Aí acho que ele foi, né, Adila, falar com a professora, e ao invés de ela ir fazer a queixa, ele que vai fazer a queixa com a professora. Como eu sempre ensinei, não deite a cabeça para ninguém. A gente sempre, não é porque nós somos pretas, religiões de matriz africana, que a gente é inferior a ninguém. Porque é isso que querem a todo momento, é nos calar. Eu nunca me calei, ensinei os meus. Isso a Adila foi reivindicar com a professora, com a diretora, foi aquele maior erro. Quando eu fui buscar ele no colégio, não fui com o celular, né, não fui com nada na mão, antes da pandemia. Simplesmente, a Adila, mãe, eu tenho um negócio para te falar. Olha como eu sou, viu, gente? Fale agora. Meu negócio é agora, tu quer resolver agora, tudo meu é agora, não deixa nada para depois, que adoece a gente. Por isso que eu sei lidar psicologicamente por isso. Fale agora, ela não, quando eu chegar em casa, não vou esperar chegar em casa, tem que ser agora. Ela não, porque o menino pegou, fez isso, bora lá agora, para falar com a diretora. Aí veio a diretora, demorou quase 1 hora para ela vir me receber. Eu falei, daqui eu não saio. Vai dar meia-noite, mas a gente vai estar aqui. Menino, resumidamente, essa mulher a gente começou a dizer, porque sempre teve gente de religião de matriz africana aqui, ninguém nunca se revoltou. É porque todo mundo é praticamente ensinado a se calar. E os meus nunca vai se calar, nem hora, nem momento nenhum. Porque eu sou, como ela falou, eu sou descendência europeia, enfim. Quer dizer que a gente trocou lá farpas, porque eu não deixo nada para depois, Camila. Certo é não deixar nada para depois. Se quiser resolver, vamos resolver agora. No final, eu não tive como processar ela me chamou para conversar, nem ela, nem o menino, só pedi que ela, estou resumindo, gente, chamasse a família do menino para ensinar ele que racismo e intolerância religiosa é crime. Porque ninguém nasce racista e apenas se torna por causa do meio. Então, a gente tinha que conversar com os pais, já que se tratava de criança para criança. E eu ensino aos meus também o que é. Porque tudo agora é mimimi, não. Agora a gente tem que saber enfrentar o que é, definir o que é racismo e o que não é. E os meus foram ensinados, vou falar assim, doutrinado desde pequeno, a também não deixar nada para depois, principalmente quando for coisa de preconceito. Então, no sindicato fazia a mesma coisa. Se viesse comigo, eu enfrentava com voz mais alta ainda, nunca deixei. E assim, fui criando-se um respeito. Tanto é, né, Alva? Quando alguém vai falar alguma coisa, vou até falar baixo, que a Lorena está aí. É bom que me respeite mesmo. Porque se eu não fosse a preta raivosa naquele momento e deixasse para depois, eu não ia ser respeitada.
Então, é assim que eu lido no dia a dia, tanto em qualquer espaço. Eu não deixo nada para depois. Se for para tirar sangue, tiro na hora. É bem assim. Se for para tirar sangue, ela tira na hora. Na enfermeira também, não? Aí, técnica de enfermagem. Camila, é de fato uma preocupação que, apesar de a gente ficar nesses lugares de liderança, as mães de terreiro também cumprem muito isso. Qualquer mulher que esteja no espaço de liderança, né, vai sofrer muitas pressões, né? É no sindicato, é em espaços comunitários. O papel de uma liderança feminina, ela é sempre acompanhado de muita violência, porque não tem como você não passar por nenhum episódio de violência sendo liderança, infelizmente. E também de muita força, porque a gente vai encontrando histórias muito próximas, e aí eu também passei por isso, e aí isso vai dando força para a gente de você olhar assim para o lado e dizer, eu não posso desistir não, porque eu não estou com a história tão pior do que a outra. Às vezes a gente se fortalece até assim, escutando a dor da outra e vendo, não, no sindicato dela ela passa por isso, a gente no nosso passa por isso, Dash no dela passa por isso. Então é assim que a gente vai fortalecendo, porque infelizmente é nesses lugares que a gente também constrói melhor, mas também se fortalece para fazer essa diferença. E com isso a gente vai caminhando para o segundo bloco da nossa atividade, que é a apresentação das propostas que a gente vai levar. A Dash vai ficar aí como relatora na nossa atividade. A gente fez 2 propostas, uma a gente vai também tirar da plateia, a gente vai caminhar, que a gente vai levar 3 para a conferência, e aí a gente vai partilhar com vocês. Pronto, eu vou fazer aqui a leitura das propostas. Diante da temática, a gente viu, enquanto mulheres trabalhadoras... Um momento. Eu encaminho as propostas e a gente volta tirando a foto, pode ser? Eu acho que é porque ela quer sair na foto com todo mundo também, é isso, Camila? Você está pedindo para a gente tirar uma foto geral? Pronto. A gente faz aqui o encaminhamento da proposta e volta, aí já volta todo mundo com a mão em pé, e aí Camila sai no registro. Pronto. Vou fazer a votação aqui. Venha, Rick. As nossas propostas a criação de espaços educativos próximos às feiras livres, para que mulheres trabalhadoras possam deixar seus filhos de 0 a 6 anos em segurança. Nesse processo que a gente viu também de campanha, há essa necessidade da gente pensar espaços para acolhimento dos filhos das mulheres trabalhadoras. Uma segunda proposta é a oferta de habilitação para mulheres negras cadastradas no CAD único. A gente viu que já abriu aí a proposta para a juventude, né, nas escolas terem habilitação, e a gente acha importante também que as mulheres tenham essa também condição de fazer. E a Adila tem mais uma, que eu vou passar aqui para a Adila e a gente faz a votação. Vem, Adila. Que é bom a gente ouvir a proposta da juventude. Não, a gente vai votar essas 3 mesmo. São 3 propostas para levar. Mas se vocês quiserem dar mais outra, também pode. Mas são 3 que cada conferência aprova 3 propostas. Boa tarde, né? Oi, bom dia. Bom dia, gente. Me chamo Adila, porém meu nome social e artístico é Pandora. Prefiro que me chamem assim. Bom, tenho 18 anos, sou feita no axé, a bênção a todas que estão aqui presentes, as minhas mais velhas, as minhas mais novas e as minhas iguais. Bom, minha proposta de intervenção, ou para aplicar também na política aqui em Feira de Santana, voltada principalmente às mulheres, vem um discurso meu com 16 anos de idade, certo? Onde eu passei por um episódio de debilitação psicológica aqui em Feira de Santana.
E eu não tive um apoio, principalmente nos CAPs que eu fui. E aí, quando eu recebi um apoio lá no hospital especializado, aqui em Feira de Santana, que foi, sim, a coluna, foi um médico branco que me recebeu, um homem branco que me recebeu, um psicólogo, psiquiatra também. E uma coisa que ele me falou, que isso vai ficar muito marcante para mim, na minha trajetória, que nunca ninguém me falou sobre aquilo, porque desde pequena eu sou atentada politicamente pelo meio que eu ando. Ele simplesmente chegou em mim e falou, ele me ouviu tudo que eu estava passando e perguntou, mas e aí? O que é que você está fazendo aqui? Você conhece uma psicóloga? Eu esqueci até o nome dela. Você conhece uma psicóloga? Ela é uma psicóloga mulher negra. Ela faz pesquisas e projetos em relação a TCC para mulheres negras na área psicológica. E o que você está passando na sua vida, muitas delas, muitos de vocês não sabem, mas precisa de uma assistência específica para nós, mulheres negras. Ele me perguntou também sobre o menino que eu estava me relacionando, que também era um homem branco. Se ele entendia o que eu estava passando na parte psicológica, no meu emocional, como uma mulher negra. E saber que tem uma política voltada a um projeto psicológico para mulheres negras é muito importante. Porque quando ele me falou sobre aquilo, sobre a psicologia da mulher negra, foi mais um ponto para acrescentar ao meu autoconhecimento. Porque não importa nada que a gente esteja fazendo aqui, se a gente não tiver consciência psicológica sobre ser mais humanos. Então, a minha proposta de projeto é a gente intensificar sobre essas pautas da psicologia para mulheres negras. Porque lá na colônia onde eu fui, ao nosso lado, não foi eu e minha mãe. Ao nosso lado, imagine porque todos nós sabemos o estereótipo que é uma colônia, né? Mas eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre isso. Eu fui e fui muito bem recebida. Mas aquele cenário realmente deplorável. Ao nosso lado tinha uma mulher negra, retinta, e ela tinha por volta dos seus 40, 50 anos. E ao lado dela tinha a irmã dela, que também era outra mulher negra retinta. Aquela situação no quarto, eu ver ela deitada na maca, amarrada e gritando por socorro, me fez arrepiar e fez a minha mãe e eu chorarmos. Porque a gente escutou um pouco sobre a história dela, de todo o cenário que estava ocorrendo ali. E ela estava sendo amarrada, gritando por socorro. E de enfermeiros só tinha enfermeiras brancas. E ninguém iria entender a dor. Ela foi abandonada por um marido. Ela teve o seu filho morto por um acidente de carro. O outro filho morto a mandos de traficantes. Ela não tinha nenhum apoio. E eu já passei por aquilo que ela passou em relação do que é se sentir presa no próprio corpo, tá paralisada, e a única coisa que você só sabe fazer é gritar. E ela, como uma mulher negra naquela situação, foi muito mais tocante. Então, só que ninguém repara nisso, né? Porque a doença psicológica está aí para todo mundo. Mas a forma como aquilo se intensifica e como aquilo estraga é muito pior para nós mulheres negras. De fato é. E sobre o que a Camila falou, certo? É Camila o nome da senhora? Eu realmente já passei por isso também. Tenho 18 anos, estou desenvolvendo o meu primeiro projeto. Tenho um projeto cinematográfico, minha produtora artística, chamada Andarilhas, feitas por apenas mulheres. E então a gente se ingressou no meio do hip hop, cultura de rima, batalha de rima aqui em Feira de Santana. E eu sou o perfil da Andarilhas, que está fazendo essa parceria.
E onde o cenário é um cenário que é patriarcal. A maioria são homens. Eu estar ali de frente na liderança, eu nunca vou esquecer o quanto foi marcante. Teve um dia que eu nunca vou esquecer aquele homem, aquelas palavras que ele disse para mim. E quando eu cheguei em casa, eu tive minha rede de apoio numa ligação. E eu só sabia gritar e chorar. Porque foi uma dor de ser mulher e não me sentir respeitada ali naquela hora. E não é só falar porque eu sou mulher e ninguém me respeita, que isso e aquilo. Na hora, quando a gente sofre qualquer discriminação, é uma dor insuportável. É uma dor que todo mundo deveria falar, mas ninguém entende. Principalmente nesses lugares, onde sim, eu sempre levei muito a sério, e principalmente para falar com outros homens em relação a isso. E graças a Deus, por mais que seja difícil, é difícil, nesse último evento que eu fiz parte, que foi meu primeiro evento, muitos deles vieram falar comigo e disseram que... E delas também, porque infelizmente as mulheres estão fugindo desse meio do hip hop. Que era para eu continuar firme, que eu não estou sozinha. Que elas se sentem representadas por mim e pelo meu projeto. Então, ter isso daqui é uma representatividade, é um lugar de fala para dizer que, por mais que naquela situação nós mulheres estamos sozinhas, a gente sabe que tem outras por trás que se representam com a gente se sente forte, guerreiras de verdade. Eu sou filha de Oxum, sou uma Parace, sou de Oxum Apará. E realmente, muito obrigada, Lorena. Muito obrigada, Mainha, por ter essa representatividade dentro de casa. E eu só tenho a agradecer e eu peço o cuidado que vocês pensem em relação ao nosso psicológico como mulher negra. É isso. Ai, assim foi emocionante. Obrigada, Adila. Vai ficar aqui, ó, Lorena. Então é isso, né? É esses atravessamentos que fazem a história de cada uma única e que quando a gente está juntos aqui, mesmo por pouco tempo, faz a diferença. Vou, Jussiara, quer falar? Se sentiu também tocada, né? Não queria falar, mas fale. Porque é assim mesmo, o espaço é esse. Então, princesa, eu sei bem o que é isso. Aquela menina linda que falou há pouco, que eu não gravei o nome, mas é da área, Camila. Desculpa, Camila. A gente também tem a formação em psicologia. Quando eu fiz, foi numa instituição privada, por conta de que ainda não tinha aqui na UFES. E eu fiz por um projeto, né, do governo do município, que financiou. Nessa instituição não se falava. Infelizmente, a psicologia, eu costumo dizer, ela é muito burguesa. E eu não abracei a psicologia 100% por conta disso, porque eu não me vi, né? Quando eu vim estudar um pouco na área no recorte racial, aí foi que eu fui apresentada, que eu vim conhecer, né, alguns escritores maravilhosos, mas no curso de psicologia não se falava na questão racial. E como a gente sabe como isso atravessa o sujeito, como o racismo atravessa o sujeito, como somos violentadas em todos os espaços, em todos os discursos, principalmente nesse país, né, conservador, patriarcal, excludente, que a mulher não tem muito espaço, principalmente a mulher preta. Então, quando a gente veio estudar Fanon, foi num curso de especialização, bem depois que eu já tinha concluído. Para eu concluir esse curso foi muito difícil, porque eu queria abordar a questão racial. E eu tive que procurar orientador em Salvador, porque a instituição não oferecia nenhum orientador. Todos os professores de psicologia diziam que não tinha profundidade sobre a questão do racismo.
E a gente sabe o quanto é necessário ter profissionais negros que saibam. O psicólogo negro, ele sabe as dores que atravessa aquele sujeito que ele vai escutar. Então, eu achei fundamental essa proposta, acho válida. A gente faz, eu não abracei completamente a área da psicologia, mas a gente presta serviço voluntário. Então, eu estou atualmente, já tem desde a pandemia, que eu presto serviço à FADFAL, Associação de Pessoas Portadoras de Anemia Falciforme. Então, quando tem lutados, quando tem alguma questão que precisa de apoio, o Fabrício me solicita. E também a gente está prestando serviço a uma associação, que, por incrível que pareça, são de associação cristã, mas a gente procura fazer esse serviço de forma profissional, porque é em uma área que a gente sabe como o subúrbio, né, na Jussara, como o subúrbio é desassistido, como a população do subúrbio é a nossa população, é o povo preto que está lá, embora eles sejam de um segmento religioso, né, do qual não é, né, da nossa identidade, não profere a nossa identidade, mas a gente acolhe todas as queixas, né, e a gente procura fazer um serviço, né, no mínimo, de acolhimento a esse sujeito. Então, reforçando, eu acho importante, sim, essa assistência psicológica para voltado para o nosso recorte racial, e que o psicólogo realmente tenha conhecimento. Porque na formação, na academia, a gente sabe que não tem, né? Eu não sei aqui se já tem alguma disciplina que se debruça, mas quando eu fiz o curso, não chegava nem perto. E olha que eu nem vou relatar o que eu passei por lá, por eu levantar essa bandeira, viu? Que é história, mas fica para outra época. É importantíssimo, então. Então, temos essas 3 propostas e, pelas explanações de vocês, né, com certeza estão aprovadíssimas, né, que é a criação do espaço educativo, próximas feiras livres para que as mulheres trabalhadoras possam deixar seus filhos em segurança, seus filhos de 0 a 6 anos, oferta de habilitação para mulheres negras cadastradas no CAD único e atendimento especializado para mulheres negras, atendimentos psicológicos com recorte racial, né? Aí a gente faz o texto que a nossa proposta é intensificar esse olhar para essa especialidade. Então, vamos levantar a mão aí para fazer só esse registro da aprovação, né, das propostas. Bora. Camila está organizando aí, Camila. Junta aí para a gente fazer esse registro. Mágico. Pronto. Você quer que a gente vá também? Então, venha Lorena. Então, vamos fortalecidas nesse processo. E também quero encaminhar que, para defender essas propostas, nós vamos encaminhar o nome de 2 delegadas, não é isso? Temos... Quero saber se vocês... a gente tem pela lista aqui 53 participantes. Então, a gente quer colocar aqui o nome de 2 mulheres delegadas que se proporam a ser delegadas, que é Daiana Alcântara e Lorena Margarida, e a gente precisa de 2 suplentes. Então, pode ser Gisele
Pode ser Gisele. E a outra que queria? Camila. Camila de quê? Pronto. Fica... Como é o nome? É a Vaísa. Alvaísa. Pronto. Vocês ficam como suplentes. E Dayana e Lorena como delegadas. Todos aprovam? Fechado, então. Então, graças a Deus, nossa conferência foi muito produtiva. E aí, a partir de agora, a gente vai defender essas propostas aqui na Nacional. Não é isso, mulheres delegadas eleitas? Parabéns. Então, gente, a atividade encerrada com sucesso. Meu muito, muito obrigada a cada uma que veio aqui nessa manhã. Só agradecer mesmo pela disponibilidade. Samba de Mães que samba na nossa vida, nos nossos caminhos, que seja sempre firme nesse propósito, né? Que é fortalecer mesmo a nossa cultura de matriz africana no nosso município. Vocês contam aí também com a gente para fazer firmeza nos outros processos aí, que eu sei que a gente precisa ver um espaço, né? Que a gente tem aquela proposta com os deputados, 2026 vem aí, né? Então a gente tem que cobrar aí dos nossos representantes políticos para, de fato, fazer o espaço como é a proposição aí para fortalecer a cultura de matriz africana no nosso município. Então, muito, muito obrigada a todos e todas, Lorena. E uma boa sexta. Agora é sextou. Dia 27, domingo, mais outra conferência, viu? E outra. Na casa de Mãe Sui tem feijoada de Ogum, viu? Que é meu orixá.